Olá, bom dia a todos. O meu nome é Filipa e sou voluntária e pró-diretora na SPEM e fui convidada para fazer o Em Contacto desta semana. Nesta altura ainda bastante complicada, onde muitos de nós ainda estão em confinamento por causa do Covid-19, mas que ao mesmo tempo muita gente já começa a fazer a parte do desconfinamento e nós às vezes temos um bocadinho de dúvidas e de medos e de receios e do que é que devemos fazer nesta altura que vivemos agora todos num mundo um bocadinho diferente e que em algumas coisas ainda nos pode assustar um bocadinho, principalmente a nós, doentes crónicos, que temos mais receios de prejudicar ainda mais a nossa saúde, que por si já muitas vezes é precária e complicada. Uma das coisas que eu estive a pensar um bocadinho e que gostava de partilhar convosco são 3 pilares que eu acho bastante importantes nós todos pensarmos nesta altura. Nós, como doentes crónicos, já estamos um pouco mais preparados do que as outras pessoas para este confinamento, para esta quarentena, pois para muitos de nós isto já era algo recorrente na nossa vida, já tínhamos muito mais cuidados, muito mais resguardo, muitas vezes ficávamos mais por casa, mais resguardados com a nossa família e com os nossos amigos, para não potenciarmos ainda a mais prejudicar da nossa saúde. Mas um dos pilares básicos que nós todos devemos ter e pensar que devemos assegurar e garantir nesta altura são as nossas necessidades básicas. E nas necessidades básicas estamos a falar em dormir bem, em descansar, manter o corpo ativo, hidratarmos muito o nosso corpo, bebermos muita água, muitos líquidos, alimentarmos-nos bem e tentarmos ao máximo apanhar um pouco de vitamina D, sair à rua perto de casa, apanhar um pouco de sol e aproveitar esta altura do ano em que os dias estão mais longos, o sol está mais simpático, fugir das horas de calor, apanhar um pouco de vitamina D todos os dias é algo que nos ajuda não só a nível da nossa doença, mas também a nível de repor os nossos níveis de vitamina D, a nossa boa disposição e os nossos níveis de energia e a nossa saúde mental também, que é muito importante e que nós não podemos ver completamente comprometidas nesta fase da nossa vida, que não sabemos por quanto tempo se irá prolongar. Em segundo lugar, acho que devíamos todos ter o foco no segundo pilar, que são as nossas necessidades mais específicas. Todos nós, como doentes crónicos, temos necessidades específicas de cuidados, de acompanhamento médico, de medicação, de exames, de fisioterapias, e esses cuidados não devem ser esquecidos nesta altura. Se temos tratamentos de fisioterapia, devemos retomar aos poucos os nossos tratamentos, devemos fazer as nossas análises e as nossas ressonâncias de monitorização, falar com os nossos médicos. Os médicos estão disponíveis, se a consulta não for física, presencial, há disponibilidade para fazer as consultas por telefone, por videoconferência. As medicações que possam ser feitas em ambulatório, que sejam dispensadas pelas farmácias hospitalares. Muitas das farmácias hospitalares estão a dispensar os medicamentos ao domicílio. A SPEM pode ajudar, contactem a SPEM, porque nem todos os hospitais estão a fazer os procedimentos das mesmas formas, mas estão a fazê-los ou a dispensar mais do que um mês de terapêutica. Portanto, contactem a SPEM se precisarem de ajuda, para não terem de se deslocar às farmácias dos vossos hospitais, não se colocarem ainda mais em risco e para garantirem que conseguem receber a terapêutica em casa ou que conseguem pelo menos que a terapêutica seja entregue na farmácia perto dos vossos locais de residência. E assim conseguem tornar esta situação um pouco mais confortável, porque é muito importante nós continuarmos e retomarmos o contacto com os nossos médicos e não deixarmos a nossa saúde ficar mais prejudicada nestes tempos, porque todos nós sabemos que nestes tempos acabamos por nos esquecer às vezes um bocadinho disso e somos só nós que depois ficamos prejudicados e que temos que viver o resto da nossa vida com as consequências e com as mazelas que vamos acumulando ao longo dos tempos. Em terceiro lugar, uma questão que é muito importante nós termos em causa é a parte social.
e a parte da informação e de estarmos dentro do que se passa lá fora das nossas casas, o que é que se passa no nosso país e como é que está a situação no nosso país. E a informação é muito importante sabermos triar. É importante que quando vamos às redes sociais, quando vamos aos telejornais, quando vamos consultar os jornais e as fontes de informação, que consigamos fazer a triagem do que é informação fidedigna e do que é informação que não nos leva a mais situações de medo, de pânico, de stress. Portanto, a SPAM tem vários grupos e vários canais aos quais podem recorrer, onde há informação fidedigna que pode ser consumida por todos. A SPAM tem neste momento 3 grupos no Facebook: o Em Casa Mais Informados, Em Casa Tranquilamente e o Em Casa Mas Ativos. Muita informação, muitos webinars, muita participação de convidados especiais, a esclarecer dúvidas que nós possamos todos ter, sessões interativas nas quais podemos participar, o Em Casa Mas Ativos, com muitas disponibilizações de rotinas de exercícios e de coisas que todos nós podemos fazer para qualquer nível, Em Casa Mais Informados, com muita informação sobre o que se passa e as novas informações que nós vamos conseguindo ter sobre a evolução e o conhecimento que temos todos do vírus e da pandemia e dos efeitos do vírus, e o Em Casa Mas Tranquilamente, também um pouco para tratar da nossa saúde mental e da nossa parte social. É muito importante cuidarmos da nossa parte social, falarmos com amigos, falarmos com a nossa família. Se estiverem longe fisicamente, telefonarmos, fazermos uma sessão de Skype, uma sessão de vídeo. É muito importante nós rodearmos e sempre que precisarem de ajuda, a SPAM está disponível e tem uma equipa de assistentes sociais e de psicólogas que estão disponíveis para nos ouvir e para falarem connosco e para nos ajudarem. Portanto, não se esqueçam disso. A SPAM tem um canal no YouTube onde são disponibilizados quase diariamente vídeos novos com conteúdos que nos podem ajudar. Portanto, nós não estamos sozinhos, nós somos uma rede e nós estamos todos cá uns para os outros, e sempre que precisarem de ajuda, não se esqueçam de procurar, porque nós juntos vamos dar a volta a isto e vamos continuar a lutar pela nossa saúde e pelos nossos direitos. E tudo bom para todos! Adeus!